o principal desafio hoje que a gente vem passando. Pode passar o próximo, que basicamente eu já falei. E um aspecto interessante que a gente tem procurado fomentar também é a criação de espaços coletivos de discussão dessas questões. Nós, pelo menos na área de história, isso é algo que ficou muito, que a gente não via, né? Então, até agora, recentemente, a AMPU criou um fórum de editores, que eu achei uma iniciativa muito bem-vinda, porque, de fato, a gente precisa discutir políticas editoriais, a gente precisa discutir periódicos, é algo fundamental para a área da história, que a gente... Então, vários desses aspectos nos pegaram de calças curtas. O que estamos falando? Né? Então, na verdade, é interessante, inclusive para a gente discutir as nossas especificidades, as nossas demandas. Né? Então, a gente tem procurado, a gente fez esse workshop em 2016, no ano que vem vamos fazer outro por ocasião dos nossos 25 anos. Estamos presentes, de certa forma, no Congresso de História da Ciência, fizemos uma mesa com editores de outras revistas, ou seja, é importante que os editores discutam os desafios e as estratégias comuns, que muitas vezes você vai ver que são as mesmas. E assim você pode enfrentar coletivamente, muitas vezes pode enfrentar coletivamente, e eu acho que o mais interessante, chamar atenção para esse debate crítico acerca desses pontos que vêm sendo colocados. Último, por favor. Esse é o último mesmo. Tá? Eu acho que todas essas questões, elas passam por alguns aspectos que são políticos no sentido mais pleno do termo, né? Ou seja, a gente precisa de um convencimento institucional, político e cultural sobre a relevância das publicações científicas, essa questão da criação de redes de editores que é fundamental. Internacionalmente, a gente chama a atenção para a importância da qualidade da produção científica dos países de desenvolvimento e das nossas publicações. E o mais importante, que é um aspecto que eu já adiantei aqui, que é, de certa forma, a gente defender esse nosso modelo do acesso aberto em contraposição a essa lógica privatista, que ela está avançando pelas instâncias da produção acadêmica em todos os seus níveis. Então, a gente deve se contrapor a isso defendendo um compromisso que é ético, é cultural e é político com a ciência pública acessível aos segmentos sociais, que são, afinal de contas, quem financia essa atividade, e uma ciência também de qualidade. Obrigado. Muito obrigado, André. É um prazer ouvir e perceber como a Manguinhos tem se consolidado, né, e como ela pode ter uma dinâmica própria, mas ao mesmo tempo compartilhada, que é muito importante. Eu, no momento, sou presidente da Sociedade de Estudos do 800 e também estou editando a revista Maracanã, da UESC, que vai fazer 20 anos no ano que vem. Né? Mas a gente se depara com todas essas questões que você enunciou, e a UERJ esse ano, agora, vai ser a primeira reunião, agora dia 22, nós vamos fazer uma comissão editorial das revistas científicas da UERJ, coisa que a gente estava devendo, e porque a gente luta muito com essa coisa de improviso, né? De considerar um estagiário, de considerar um bolsista, de considerar um pós-doc, que às vezes nós tivemos a sorte de ter um pós-doc que trabalhou na Manguinhos, a Monique, e então também foi muito útil para a revista teve um pique aumentado e está, enfim, tentando se consolidar, mas o grande desafio é tudo isso, é parecerista, é qualidade, é sustentabilidade, uma equipe técnica sólida, né, porque ficar mudando toda hora também é um drama, né? E nós temos feito debates também na CEL, na última que foi em Maringá, desculpe, em Londrina, nós convidamos várias revistas que também relataram essas dificuldades, as necessidades de improviso também, e que é muito bom que a gente fique conversando, é muito importante, porque para não ficar aquele mimimi só, né? Obrigado. Agora eu passo a palavra para a Carolina. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carolina Ferro e aqui no Arquivo Geral da Cidade eu edito junto com a Beatriz, diretora, a revista do Arquivo Geral e os livros que ganham o prêmio de monografia, né, daqui do arquivo.
Eu trabalho com biblioteca, quer dizer, eu trabalhei com biblioteca na minha tese, só que, na verdade, eu trabalhei com biblioteca quando nem era biblioteca ainda, era livraria. Porque eu trabalhei... Não, eu trabalhei antes ainda, pior ainda. Mais pra trás, eu trabalhei passagem da Idade Média para a época moderna. Pois é, então eu trabalhei com as livrarias dos reis da dinastia de Avis. Então, eu pensei muito, né, no que eu ia propor aqui para vocês, porque eu imaginei que não tinha tanto a ver com a proposta da mesa, né, apesar do período de Dom Manuel I, por exemplo, ser um período que a gente tem o arquivo da Torre do Tombo, então a gente poderia fazer uma associação aí, só que eu pensei numa outra coisa que é uma bandeira minha há muito tempo, que é a divulgação científica. Eu trabalhei muito tempo na Revista de História da Biblioteca Nacional, fui coordenadora de lá, e acho que antes de eu sair de lá, eu comecei a trabalhar aqui com a Beatriz, né? E quando eu vim pra cá, uma das primeiras coisas que a gente conversou foi exatamente uma forma de tornar a revista mais agradável, mais palatável e alcançar um número maior de pessoas. E é o que a gente tem tentado fazer, né, desde então. Claro, com todos esses desafios que o André já apresentou, a gente também tem esses desafios, só com menos dinheiro, com menos equipe, né? Mas a Beatriz é uma incansável né, de continuar, da gente continuar e da gente manter essa periodicidade e, enfim, graças a ela que a gente está aqui hoje, né? Então, como eu tentei pensar essa questão tanto da biblioteca como do arquivo, mas pensar também a questão da divulgação, eu comecei a pensar, né, o que é, afinal de contas, a biblioteca, o que é o arquivo, e pensar se esses espaços, eles estão fazendo divulgação do que são esses espaços de verdade para a população que é a que nos mantém, né? Que é um pouco o que o André falou também, né? A gente tem uma responsabilidade social como intelectuais, como instituições de guarda, né? E tanto a biblioteca como o arquivo, nós temos uma responsabilidade social para atingir outros públicos que não sejam apenas os nossos pares. Então eu fiquei pensando nisso e aí resolvi começar, né, na verdade falando sobre o que o senso comum pensa sobre biblioteca e arquivo e depois para a gente pensar como é que cada disciplina pensa e se essas disciplinas não precisam talvez trabalhar mais em conjunto e pensar mais nesse público em geral que a gente quer alcançar de alguma forma. Então, por favor, Luísa, né? Eu procurei no dicionário, isso é uma coisa que eu fiz na minha tese também, né? O que é, afinal de contas, uma biblioteca, né? E aí, claro, tem outras opções ali no dicionário, mas eu peguei as duas primeiras, porque as duas primeiras são aquelas que a gente mais vê da forma como as pessoas compreendem isso, né? Então, a primeira é o seguinte: coleção de livros, pública ou privada, classificada segundo algum critério, com o objetivo de conservá-los e de facilitar a consulta e o estudo. Eu acho que essa definição é a definição que a maioria das pessoas tem de biblioteca, só que não é só isso, né? Então imagina, eu trabalhei na Biblioteca Nacional 7 anos, né, por conta da Revista de História. Imaginem, né, a Biblioteca Nacional, né, a 4ª maior biblioteca do mundo, né, ela é patrimônio da Unesco, ela tem uma quantidade de documentos, livros, né, e tanto da nossa cultura propriamente dita como de outras, ela é depósito legal, ou seja, todas as obras produzidas no Brasil vão para lá, então ela é muito mais do que apenas uma coleção de livros organizada, né? A Biblioteca Nacional ela tem um papel político, ela tem um papel de divulgação científica muito importante, né? Assim como a Biblioteca Nacional, a gente tem o equivalente em termos nacionais, que é o arquivo, né, por exemplo, e a gente tem o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, em termos regionais, que de todos os arquivos que eu já fui em alguns, para mim, não é porque eu trabalho aqui não, mas é um dos mais organizados, é um dos mais, que mais busca essa divulgação científica que eu estou falando, ou estou tentando tratar aqui com vocês, né? A segunda definição é essa daqui, né? Edifício público ou particular, onde se instalam ordenadamente diversas coleções de livros, revistas ou outros documentos e textos impressos
os quais, uma vez catalogados, são colocados à disposição dos frequentadores ou sócios para consulta ou empréstimo sob condição de posterior devolução. Eu acho que essa segunda definição é a definição que o universitário tem de biblioteca. E aí que eu entro na discussão que eu acho que a gente tem que fazer, né? Eu fiquei pensando muito no momento que eu entrei na graduação. Eu fiz História na Universidade Federal Fluminense, fiz mestrado e doutorado lá também. Mas quando eu entrei, né, eu já tinha ido à Biblioteca Nacional, só que eu não tinha essa ideia do que era a Biblioteca Nacional. Mas um professor, que foi meu orientador de mestrado, inclusive, o professor Luciano Figueiredo, ele me levou à Biblioteca Nacional numa aula de Brasil Colônia. Aquilo mudou minha vida. Mudou minha vida, né? Eu sabia que eu queria frequentar aquele lugar no resto da vida, né? E frequento esse lugar até hoje, né? Um mundo de possibilidades se abriu. A gente não tem só obras gerais, a gente tem obras raras, né? A gente tem periódicos, a gente tem iconografia, né? Então a gente tem um mundo de possibilidades ali para trabalhar, mas a gente só vai saber quando entra na universidade, né? A gente não sabe essas possibilidades todas e a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso à universidade ainda, né? Isso é uma coisa que a gente lembra muito pouco, né? E eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo crianças na biblioteca, e eu sei que o Arquivo Geral da Cidade faz isso também, visita de escolas, né? Porque, de alguma forma, eles vão ter contato com isso e, quem sabe, vão virar, né, futuros historiadores, futuros arquivistas, futuros biblioteconomistas ou museólogos, né? Eu bato muito nessa tecla, eu dou aula para pedagogia e para comunicação, vocês terem noção, assim, meu campo de atuação é um pouco amplo, né? Mas eu bato muito nessa tecla com as minhas alunas e meus alunos professores, né? O quanto a visita a esses locais, a realização desses locais é importante. Claro que hoje em dia, em tempos de internet, né, a gente visita às vezes esses locais virtualmente. E eu não estou falando que isso não seja super interessante, né? Mas uma coisa é você ver pessoalmente, outra coisa é você ver online, né? Tem diferença, sim. Claro, para quem não tem possibilidade, a internet vai ser aquele mecanismo super importante. Mas para quem tem, e nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos e visitamos pouco, tanto o arquivo como a biblioteca, a gente precisa visitar mais, a gente tem que visitar mais. Os espaços estão abertos para a gente e recebem poucas pessoas ainda. Pode passar para mim, por favor. E aí eu procurei também, né, no mesmo dicionário, foi o dicionário Michaelis, desculpa, eu esqueci de falar, a definição de arquivo, né? Então, a primeira definição de arquivo é essa daqui. Repositório ou coleção de qualquer espécie de documentos ou outros materiais, como manuscritos, fotos, correspondência, etc., importantes para instituições civis ou governamentais, ou que têm valor cultural, estratégico, histórico, informativo, etc. Eu gosto de etc. porque, né, abre muito, né? O etc. abre muito. Mas é interessante que em nenhum momento, nessa primeira proposição do dicionário, se falou que, por exemplo, num arquivo é possível que tenha uma biblioteca. E quando as pessoas pensam em arquivo, eu vou no arquivo. Ninguém pensa em visitar a biblioteca do arquivo. E que é muito triste, né? A Andréia vai falar aqui com detalhes sobre a biblioteca do arquivo daqui, mas a biblioteca do arquivo daqui, ela, já que nós estamos focando no Rio de Janeiro, ela também vai focar, né, Andréia, no Rio de Janeiro, em estudos sobre o Rio de Janeiro, pessoas que inclusive já tocaram nesse material que a gente vai tocar, né? Então, às vezes a gente vai procurar em outros espaços, mas aqui mesmo a gente consegue ter acesso a esse tipo de também documentação, né? O segundo é lugar onde se conservam ou guardam esses documentos, que esse é bem mais simples, aí talvez esse seja do senso comum mesmo, né, que é o que se imagina. E o terceiro, conjunto de documentos, recortes de jornais, revistas, fotos, cartas, anotações pessoais, nos quais se acha registrada a história ou parte da história de um país, cidade, família, instituição, e que podem ser usados como material de pesquisa ou fonte de consulta. Esse aqui eu já acho um pouquinho mais elaborado, né, porque insere aí outros profissionais que vão além do arquivista, né? Afinal de contas, nós historiadores precisamos do arquivo, não tem jeito. Costumo falar que um historiador que nunca pisou no arquivo, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa estranha nesse pesquisador. E que também é uma coisa que a gente tem que incentivar desde a graduação.
né? Incentivar os alunos a visitarem os arquivos e as bibliotecas. Isso é muito importante. Entender que uma biblioteca tem arquivos e que um arquivo tem biblioteca. Isso é muito importante. Passa para mim, por favor.